Olá, tudo bem? Eu me chamo Nicole, sou estudante de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Juiz de Fora e bolsista no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID. Esse programa visa proporcionar aos discentes aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica. Como parte das minhas atividades nesse projeto, hoje eu vou ministrar a videoaula de Segunda Lei de Mendel, que finaliza a genética mendeliana, um conteúdo muito importante e muito cobrado nos vestibulares. Bom, na aula sobre a primeira lei, eu introduzi o trabalho de Mendel e a sua história, bem como apresentei a primeira lei e dei alguns exercícios para a gente ver como isso é cobrado de forma prática. Eu aconselho que, caso você ainda não tenha assistido essa primeira aula, que retorne e assista, porque o entendimento dela é imprescindível para o entendimento dessa aqui também. Bom, a segunda lei de Mendel, também conhecida como Lei da Segregação Independente, diz que, durante a formação dos gametas, o par de fatores, ou genes alelos, como a gente já viu, segregam-se independentemente uns dos outros. A gente vai entender cada parte dessa afirmação. Bom, para começar, ao contrário da primeira lei de Mendel, onde a gente considerou apenas um par de genes alelos para uma característica, que no exemplo que a gente citou foi a cor das sementes, que era verde ou amarela, para entender a segunda lei, a gente vai considerar dois pares de genes alelos que vão caracterizar duas características diferentes. Agora, a gente vai continuar usando a cor, verde ou amarela, que a gente vai determinar pela letra A, e também a gente vai considerar a textura, que vai ser lisa ou rugosa, que a gente vai utilizar a letra B, onde vai poder ter o alelo Bzão ou Bzinho. Nesse caso, a textura lisa vai ser dominante sobre a textura rugosa, ok? Então, a lei da segregação independente, portanto, nos diz que esses genes que determinam essas duas características diferentes são separados de forma independente, ou seja, o gene que codifica a cor da semente não depende do gene que codifica a textura e vice-versa. Essa separação ocorre mais especificamente na metáfase 1 da meiose, que é o processo que forma os gametas. Lembrando mais uma vez que a gente também tem uma aula nesse programa sobre divisão celular, ministrada por outra bolsista, que também é muito importante que vocês entendam esse conteúdo, porque ele é muito importante na genética básica. Mas apenas para a gente falar aqui rapidamente, para que a gente possa entender de forma completa, a metáfase 1 é a fase onde os cromossomos homólogos estão pareados no plano equatorial da célula, ou seja, no meio da célula. Dessa forma aqui. Nesse exemplo, a gente está vendo uma célula de um indivíduo heterozigoto para as duas características, ou seja, de genótipo Azão Azinho, Bzão Bzinho, ou seja, ele tem dois alelos diferentes para cada um dos genes. E, então, desse jeito, para o gene que codifica a cor, que é o A, ele tem o alelo Azão e o alelo Azinho, e para o gene que codifica a textura, ele tem o alelo Bzão e o alelo Bzinho. Como a gente está considerando esses dois pares de cromossomos homólogos, já que são duas características, cor e textura, a gente vai ter duas orientações possíveis na metáfase 1, como eu vou mostrar no esquema a seguir. Serão essas duas orientações possíveis. Então, a gente pode ainda calcular esse número de orientações com essa fórmula aqui, 2 elevado a n menos 1, onde n vai ser o número de genes em heterozigose. O que é isso? Número de genes que tem dois alelos diferentes em uma determinada característica. Como nesse caso a gente está considerando dois genes em heterozigose, pois são duas características, a gente vai ter a fórmula 2 elevado a 2 menos 1, que é igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. Portanto, duas orientações possíveis na metáfase 1, que são essas duas orientações aqui, certo? Agora, cada uma dessas células, com cada uma dessas orientações, vai formar dois gametas de dois tipos diferentes, que vai totalizar os 4 gametas que a gente obtém ao final da meiose, certo? Então, a configuração dos gametas produzidos ao final da meiose vai depender diretamente da configuração que os cromossomos estão durante a metáfase 1, já que eles são completamente independentes um do outro.
É importante ressaltar que em um indivíduo, milhares de células estão realizando meiose ao mesmo tempo. O que isso significa? Significa que milhares de células vão apresentar uma conformação durante a metáfase 1, enquanto outras tantas milhares vão apresentar outra conformação durante a metáfase 1. Então, quando a gente considera um indivíduo, nesse exemplo, heterozigoto para as duas características, ou seja, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ele vai produzir todos os tipos de gametas, porque ele tem milhares de células realizando meiose ao mesmo tempo das duas diferentes conformações da metáfase 1. Então, ao analisar um indivíduo e não apenas uma célula, esse indivíduo vai produzir todos esses tipos de gametas. Nesse caso, como esse indivíduo é heterozigoto para as duas características, ou seja, ele tem dois alelos diferentes para cada uma das características, e a gente está considerando como característica a cor e a textura, esse indivíduo aqui vai produzir sementes lisas e amarelas, que são as duas características dominantes, certo? Agora, a gente vai ver como que vai ser o cruzamento. Bom, na geração parental, a gente vai ter duas linhas puras, ou seja, um indivíduo de sementes lisas e amarelas, que é o homozigoto dominante de genótipo Azão-Azão, Bzão-Bzão, e o indivíduo de sementes verdes e rugosas, que é o homozigoto recessivo de genótipo Azinho-Azinho, Bzinho-Bzinho, certo? Quando ocorrer essa fecundação, a gente vai dar origem a F1, que é a primeira filial resultante desse cruzamento, certo? Então, essa F1 vai ter o genótipo, vai ter o fenótipo dominante e ela vai ser heterozigota para as duas características. Por quê? O parental homozigoto dominante sempre vai produzir gametas do tipo Azão-Bzão, certo? Enquanto o parental homozigoto recessivo sempre vai produzir gametas do tipo Azinho-Bzinho. Então, quando ocorrer a fecundação desses dois tipos de gametas, sempre vai dar origem a um indivíduo Azão-Azinho, Bzão-Bzinho, certo? Agora, a F1 pode sofrer autofecundação e vai dar origem a F2. Quando ocorre a autofecundação de F1, ou seja, o cruzamento Azão-Azinho, Bzão-Bzinho com Azão-Azinho, Bzão-Bzinho, a gente vai ter em F2 a proporção característica da segunda lei de Mendel, que é essa aqui nesse quadro, onde aqui a gente tem todos os tipos de gametas que vão ser produzidos por esses indivíduos aqui, Azão-Azinho, Bzão-Bzinho, e quando eles se cruzarem, vai poder produzir todos esses descendentes com esses tipos de genótipo. E aí, essa proporção, ela é em relação ao fenótipo, ou seja, uma proporção fenotípica, que é a proporção 9 para 3 para 3 para 1, onde a gente tem todos os marcados por amarelo serão amarelas lisas, que é quando tem pelo menos um alelo dominante para cada uma das características. Todos os genótipos marcados por azul serão o fenótipo amarelo rugosa, que é quando tem pelo menos um alelo dominante para a primeira característica de cor e o segundo, ambos recessivos, ambos os alelos recessivos para a segunda característica de textura, que é rugosa. Todos os marcados por vermelho serão recessivos da primeira característica, ou seja, azão-azinho, e determinando a coloração verde, né, que é o fenótipo recessivo, e pelo menos um alelo dominante para a segunda característica, que é verde. E aqui, por fim, o marcado com verde vai ser a única homozigoto recessivo, que vai ser recessivo para as duas características, portanto, verde rugosa. Nessas outras características, quando eu digo pelo menos um alelo dominante, significa que, por exemplo, tanto esse genótipo azão-azão, bzão-bzão, quanto o genótipo azão-azinho, bzão-bzinho, determinam o mesmo fenótipo, que é amarelas lisas. Então, ele precisa ter pelo menos um alelo dominante para cada uma das características, ou seja, pelo menos um significa que o segundo alelo tanto pode ser recessivo quanto pode ser dominante, porque basta um alelo para que o fenótipo dominante seja expresso, ok?
Bom, agora para finalizar, eu trouxe algumas questões para que a gente possa ver como esse assunto é cobrado nos vestibulares e também para tirar quaisquer possíveis dúvidas. Essa questão aqui caiu no Enem de 2013 e ela diz o seguinte: a mosca drosófila, conhecida como mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. Dois caracteres estão entre os mais estudados: tamanho da asa e cor do corpo, cada um condicionado por um gene autossômico. Bom, gene autossômico é um gene que não está associado a um cromossomo que determina o sexo, ou seja, é qualquer gene que está em qualquer cromossomo que não seja os cromossomos X ou Y, que são os cromossomos que determinam o sexo. Continuando. E se tratando do tamanho da asa, a característica asa vestigial é recessiva e a característica asa longa dominante. Em relação à cor do indivíduo, a coloração cinza é recessiva e a cor preta dominante. Ok. Em um experimento, foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos para os dois caracteres, do qual foram geradas 288 moscas. Dessas, qual é a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? Bom, quando ele diz que foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos para os dois caracteres, é o cruzamento, por exemplo, que a gente deu azão azinho, bezão bezinho, com outro azão azinho, bezão bezinho, certo? Então, foram geradas 288 moscas, 288 moscas representam a F2, certo? Então, agora ele pergunta qual é a quantidade esperada dessas moscas de 288, qual é a quantidade esperada de moscas que vai apresentar o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais. Qual é o fenótipo dos indivíduos parentais? Bom, a gente já viu aqui que eles são heterozigotos, né? O indivíduo heterozigoto, ele vai representar o fenótipo dominante, certo? Então, aqui, a gente sabe que as características dominantes são asa longa e cor preta. Então, os indivíduos parentais vão ter asa longa e cor preta. Então, ele quer saber, na F2, qual é a quantidade de moscas que vai ter asa longa e cor preta, assim como os parentais. Bom, como 288 é o resultado de F2, agora a questão se torna puramente matemática. Por quê? Quando a gente volta aqui, nesse quadro, a gente tem que o total dessa proporção, ou seja, 9 mais 3 mais 3 mais 1, é igual a 16. E quando ele pergunta que qual é a quantidade de moscas que vão apresentar o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais, a gente volta exatamente para aquela questão que eu falei do pelo menos um alelo dominante. Porque qualquer mosca que tiver pelo menos um alelo dominante para as duas características vai ter o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais, que é o fenótipo dominante. Então, quando a gente volta aqui, seria, no caso, todos os genótipos marcados por amarelo, que tem pelo menos um alelo dominante para cada uma das características. Então, agora a questão vira puramente matemática, porque a gente pode resolver por meio de uma regra de 3, onde 288, que é o total de F2, está para 16, que é o total da proporção, e x, que é a quantidade que ele está perguntando, vai estar para 9, que é justamente a proporção, a quantidade, né, nessa proporção aqui, que representa esse pelo menos um alelo dominante. Então, resolvendo essa regrinha de 3 aqui, a gente tem que o resultado é 162. Bem simples, né? Vamos para a próxima questão. É uma questão da FUVEST. Em tomates, a característica planta alta é dominante em relação à característica planta anã, e a cor vermelha do fruto é dominante em relação à cor amarela. Um agricultor cruzou duas linhagens puras, planta alta, fruto vermelho, e planta anã, fruto amarelo. Interessado em obter uma linhagem de plantas anãs com frutos vermelhos, deixou que os descendentes dessas plantas cruzassem entre si, obtendo 320 novas plantas. Bom, aqui a gente pode já inferir várias informações. Por exemplo, que ele já diz aqui que é dominante, a cor vermelha é dominante e a característica planta alta é dominante sobre a planta anã. Então, aqui, quando ele diz que obteve 320 novas plantas, esse é o resultado de F2, vocês concordam? Porque ele diz aqui
que pegou duas linhagens puras e dessa linhagem pura só obteve planta anã com fruto vermelho, né, que é isso que ele quer, e essas 320 vai ser o resultado de F2, certo? Então, continuando. O número esperado de plantas com o fenótipo desejado pelo agricultor e as plantas que ele deve utilizar nos próximos cruzamentos, para que os descendentes apresentem sempre as características desejadas, plantas anãs com frutos vermelhos, estão corretamente indicados em. Bom, o que a gente sabe dessa questão? Que a F2 tem 320 plantas e que o fenótipo desejado por ele é planta anã com fruto vermelho. Quando a gente volta aqui, a gente vê que planta anã é a característica recessiva em relação à altura e fruto vermelho é a característica dominante em relação à altura. Então, esse descendente vai ter esse genótipo aqui, que é os dois alelos recessivos para a primeira característica, pois só assim a gente vai ter planta anã, e na segunda, como é a característica dominante, frutos vermelhos, aquela questão do pelo menos um alelo dominante de novo. Então aqui eu representei com um traço, porque aqui pode ser tanto o alelo Bzão, novamente, quanto um alelo Bzinho. Então, mais uma vez, a gente pode resolver por uma regra de 3, onde agora 320 vai estar para 16, que é o total do fenótipo, e o x ele vai estar para 3, porque quando a gente volta aqui, a gente vê exatamente esse genótipo representado aqui por vermelho, que é onde a gente tem os dois alelos recessivos para a primeira característica e pelo menos um dominante para a segunda. Então, resolvendo essa regrinha de 3 aqui, a gente tem que x é igual a 60, ou seja, 60 plantas dessas 320 serão anãs com frutos vermelhos. Então, agora, a gente já vai por eliminatória nas alternativas. E a gente já sabe que poderiam ser corretas a D ou a E. Eu já marquei aqui a letra E como correta, mas a gente vai entender por que ela é a correta, enquanto a D é a errada. Porque essa questão está dividida em duas, então agora a gente vai ver o segundo questionamento que ela faz. Bom, ele quer saber qual tipo de planta ele deve utilizar nos próximos cruzamentos para que os descendentes apresentem sempre as mesmas características, plantas anãs com frutos vermelhos. Bom, então ele quer sempre cruzar plantas anãs e obter plantas anãs com frutos vermelhos. Ele quer sempre obter plantas com esse fenótipo. Então ele quer saber qual o genótipo deve ser utilizado para fazer o cruzamento com essas plantas, para que sempre obtenha plantas anãs com frutos vermelhos. Então vamos ver o que está dizendo na letra E. Plantas homozigóticas em relação às duas características. Bom, quando fizer o cruzamento dessas plantas anãs com frutos vermelhos, que pode ser A, Azinho, Azinho, e B, ou Bzão, ou Bzinho, e a gente cruzar com plantas homozigóticas em relação às duas características, como exemplo essa daqui, vamos ver o que vai acontecer. Bom, aqui a gente precisa que sempre seja anã. Então, a gente não vai poder ter um alelo dominante para a primeira característica, porque senão a característica planta alta poderia aparecer e não é isso que ele quer. Então, sempre os dois alelos recessivos em ambas as plantas que vão fazer parte do cruzamento, para que a característica planta alta não apareça por causa de um alelo dominante, porque basta um alelo dominante para que o fenótipo dominante seja expresso, certo? E aqui, como a segunda característica é frutos vermelhos e ela é dominante, a gente precisa do alelo dominante. E aqui, por que eu não coloquei esse pelo menos um alelo dominante e sim os dois dominantes? Porque vamos considerar que essa primeira planta, resultado de F2, tem aqui o genótipo Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Se nessa outra planta a gente também tiver um Bzinho, a característica recessiva pode aparecer, que seria fruto amarelo, e não é isso que ele quer. Então, a gente precisa de uma planta, de tipos de planta, né, para sempre produzir esse fenótipo que ele quer, homozigóticas em relação às duas características, onde em relação à primeira será recessiva e em relação à segunda será dominante, justamente para sempre obter plantas anãs com frutos vermelhos. Agora, por que a letra D está errada? Porque a letra D diz plantas heterozigóticas em relação às duas características. E aí é exatamente isso que eu falei. Se a gente cruzar essas plantas com plantas heterozigóticas,
a gente vai ter plantas que vão ter um alelo dominante, certo? E quando a gente tiver o resultado desse cruzamento e o alelo dominante fecundar um outro alelo recessivo da outra planta, a gente vai poder obter o fenótipo dominante, que aí seria planta alta com fruto vermelho, e não é o que ele quer. E também poderia acontecer o contrário, que é fecundar, no caso, os alelos recessivos, a segunda característica, né? E aí a gente iria obter frutos amarelos, e não é isso que ele quer. Então, por isso que a letra E é a alternativa correta. Tudo bem com essa questão? Bem tranquila, né? Agora, essa questão aqui é ainda mais simples do que as outras duas. Ela diz o seguinte: na espécie humana, existem várias características cuja herança provém de um par de alelos com relação de dominância completa. Na forma do lobo da orelha, o alelo dominante é responsável pelo lobo solto e o alelo recessivo pelo lobo preso. A capacidade de enrolar a língua também é determinada por um par de alelos situados em outros cromossomos autossômicos. Mais uma vez, cromossomo autossômico é todo cromossomo que não define o sexo, ou seja, todos, na espécie humana, no caso, todos os outros 22 pares que não o par que determina o sexo, que pode ser XX ou XY. Isso que é um cromossomo autossômico. Continuando. Onde o alelo dominante determina essa capacidade. A probabilidade de nascer um descendente com o lobo da orelha preso e a capacidade de enrolar a língua de um casal onde ambos são heterozigotos para as duas características é... Bom, um casal heterozigoto para as duas características vai ter esse genótipo aqui, certo? Azão, azinho, bezão, bezinho. Os dois. E aí, voltando aqui, a capacidade de enrolar a língua é a característica dominante, enquanto o lobo da orelha solto é o dominante também. E o recessivo é o lobo preso, tá? Então, ele quer saber qual a probabilidade de nascer um descendente com o lobo da orelha preso, ou seja, a primeira característica recessiva, e a capacidade de enrolar a língua, ou seja, a segunda característica dominante. E aí, mais uma vez, a gente vai ter esse tipo de genótipo aqui, onde os dois alelos vão ser recessivos para a primeira característica, né? Porque é isso que ele quer, é o lobo da orelha preso, e o segundo, pelo menos um alelo dominante, para ele poder ter a capacidade de enrolar a língua. Então, seria esse genótipo aqui, que voltando aqui naquele quadro, mais uma vez, é o que está marcado por vermelho, que é o primeiro recessivo, e o segundo, pelo menos um alelo dominante. Então, essa aqui é ainda mais simples, porque ela só está perguntando a probabilidade. Então, probabilidade 3 para 16, alternativa D, ok? E agora, na última questão, a gente tem essa imagem aqui, e ele pede para analisar e assinalar a alternativa correta sobre o que essa imagem representa. Bom, a gente tem aqui uma célula, e aqui esse ou significa que ou vai ter essa conformação ou essa aqui, e é justamente o que eu disse sobre a metáfase 1, onde os cromossomos homólogos vão estar no plano equatorial da célula e vão poder ter essa configuração aqui ou essa. Quando tiver essa configuração, o processo meiótico vai ser esse aqui, originando esses gametas, e quando tiver essa configuração, o processo vai ser esse aqui, originando esses gametas. Tudo bem? Então, vamos ver as alternativas. Eu já marquei aqui a B como a correta, mas a gente vai ver por que ela é a correta e por que as outras são incorretas. Bom, primeiramente, a gente já viu aqui que é uma célula originando outras 4. Então, isso é o processo de meiose, certo? Então, todas as que estão falando mitose, a gente já vai desconsiderar. Então, a gente já sabe que a A está errada, que a C está errada e que a E está errada. Então, a gente fica entre a B e a D. E aí, a D está dizendo o seguinte: meiose, que é um processo de formação de gametas, mas que não tem nenhuma relação com as leis de Mendel. Errada, né? Porque a gente acabou de ver durante toda essa aula que tem, sim, relação com as leis de Mendel. Portanto, letra B, alternativa correta. Meiose, e explica a segregação independente dos genes previstos pela segunda lei de Mendel. Tudo bem? Bem simples, né? Então, essa é a segunda lei de Mendel, que finaliza a genética mendeliana e o que a gente conhece como base da genética.
Eu espero que tenha ficado claro, espero que tenha agregado conhecimento para essa jornada pré-vestibular de vocês. Lembrando que a aula sobre primeira lei é muito importante que seja vista. E também a gente tem diversos outros assuntos nesse nosso programa que é muito interessante que vocês acessem. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Juiz de Fora, ao PIBID e à CAPES pela oportunidade. Bons estudos!